Muito bem, pessoal. Agora, de forma oficial, como vocês podem estar observando ali no aplicativo, né? A aula já está gravando. Boa noite a todos. Como é que vocês estão? Bora fazer barulho, quebrar o gelo do primeiro dia? Abre o microfone aí. Tamo junto ou não? Faz barulho comigo. E aí? Boa. 24 horas Boa noite, sobre a tarde a todos. Legal. Legal, turma. Legal. Muito bom. Funciona. Muito bom. Muito bom. Seu Albert, César, podem fechar os microfones, por gentileza. Seu Igor, pode fechar. Podem fechar. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Bom, turminha, agora é sério, né? Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos, né, a mais uma. Nós estamos, que vocês tenham ideia, nós estamos com a quinta turma simultaneamente acontecendo nesse exato momento. Então, nós estamos iniciando hoje mais uma turma de formação de conselheiros terapeutas, independência clínica, monitoria, né, turma? Coordenação de clínicas e comunidades terapêuticas, e eu quero começar esse nosso... Hoje, na verdade, vai ser uma apresentação de tudo que vocês vão... a expectativa de vocês, que vocês aguardam com relação ao curso. Então, hoje é mais um bate-papo, tá? Não se preocupem com nada. Bloco de anotações é muito importante, porque a escrita ajuda a assimilar os conteúdos, né? E eu quero começar hoje nosso bate-papo de forma muito consciente. Pessoal, anotem essa palavra, consciência. Anotem isso. Por que eu estou pedindo para vocês fazerem isso? Vocês têm a apostila que eu mandei no grupo, tem material complementar que vocês vão receber, mas isso aqui não é mais um curso de terapeuta, viu, professor Ricardo? Viu, professor Alexandre? Professor Eduardo? Professor Tiago? Professora Batira? Professor Emerson? Não é apenas mais um curso. Tá? Eu quero começar essa aula de forma muito consciente com vocês, porque aquilo que nós vamos construir juntos aqui, pessoal, ao longo dessa formação, depende diretamente da forma como vocês vão compreender. Desde o primeiro momento, que é esse agora, o que significa estar dentro dessa área da dependência química, saúde mental, pessoas com vulnerabilidade. Faz sentido para vocês, meus amigos? Faz sentido para vocês? Hã? Faz, Batira, professor Emerson? Faz sentido? Muito bem. Então, assim, ó, gente, antes de qualquer conteúdo, né, que tem muita coisa para estudar, antes de qualquer explicação mais estruturada, vamos dizer assim, eu preciso me apresentar, né, não apenas como professor, mas como alguém que construiu uma trajetória, pessoal, dentro desse campo aí, Vitória. E que em algum momento, professores, em algum momento da minha vida, eu não conhecia a dependência química apenas pelos livros, ou pela teoria, ou pelas minhas formações, pessoal. Bom, meu nome é Adriano, muitos aqui já me conhecem, né? Outros estão tendo o primeiro contato comigo agora, ou estiveram no ato da inscrição. Eu atuo como gestor da instituição, eu sou um dos professores também de vocês desse curso, e como alguém que há anos, turma, está inserido na formação de profissionais, na organização de espaços de cuidado, que é voltado à dependência química. Mas, para além disso, né, turma, existe algo que eu considero fundamental dizer para vocês desde o início. Eu também conhecia a dependência química de perto. Tem muitos adictos na sala aí? Pode levantar a mão, por favor, só levantar a mão. Tem muitos adictos? Ô, que maravilha! Tamo junto, galerinha! Tamo junto! Né? E eu conhecia a dependência química de perto. E quando eu digo assim, ó, de perto, pessoal, não é no sentido distante de quem observa de fora, não. É no sentido de quem viveu esse impacto, né, cara? Eu vi o impacto disso na minha vida, né, nas minhas relações, nas perdas, ou seja, nas tentativas, né, professora? Nos processos que nem sempre seguem uma linha lógica, né, turma? Então, isso muda completamente a forma como a gente enxerga esse transtorno, porque observem, pessoal, tira a dependência química do lugar de conceito e coloca no lugar de realidade concreta, com consequências que não são teorias, são vividas. Faz sentido para vocês? Para quem é adicto, faz sentido? Sentimos muito na pele, né? Sentimos muito o estigma da sociedade também, né, professora Vitória? Sentimos muito isso na pele, né? É exatamente por isso, pessoal, e esse curso não pode e não vai ser tratado como mais uma formação qualquer. Ele não nasce, por exemplo, de vou ganhar dinheiro, uma ideia comercial. Absolutamente.
Ele não nasce, Vitória, de uma proposta educacional apenas, não. Ele nasce de uma necessidade que se repete todos os dias e a gente sabe, assim, a gente sabe disso, né, pessoal? E acontece todo dia no nosso meio, na nossa sociedade, né? Nós estamos lidando com um problema que cresce, que se transforma, e que, sei lá, alcança diferentes perfis de pessoas, né, turma? E que, ao mesmo tempo, ainda é muito mal compreendido em muitos contextos e, por incrível que pareça, anotem, por muitos profissionais. Se nós olharmos, se vocês olharem agora com muita atenção para a nossa realidade, se vocês pararem 5 segundos e analisarem a nossa realidade, o nosso redor, vocês vão perceber que a dependência química não está restrita a um grupo específico. Já observaram isso? Não está restrita a um lugar específico, a um tipo de pessoa específica, não. A gente já sabe disso, mas vamos reforçar? Atravessa estruturas familiares, né, turma? Atravessa histórias completamente diferentes. E diga-se de passagem, né, professores, em muitos casos ela se instala de forma caladinha, silenciosa, né? Até o ponto em que os prejuízos começam a ficar evidentes demais para serem ignorados. Pessoal, faz sentido para vocês? Está fazendo sentido até aqui, professores? Hã? Beleza, obrigado pela participação de vocês. Então, ao longo do tempo, se a gente for analisar profundamente, isso a gente vai ver ao longo do curso, o que se observa, professora Bastilha, é um padrão, gente, que se repete, né? A pessoa inicia um uso que muitas vezes parece controlado, né, parece funcional. Aliás, ele parece até mesmo, às vezes, socialmente aceito. Mas que, aos poucos, a gente sabe disso, começa a ocupar mais espaço, começa a interferir nas nossas decisões, começa a interferir nas nossas relações, na rotina, né, turma? E aí, quando a gente percebe, aquilo que antes era uma escolha, de fato, passa a ser uma necessidade difícil de controlar. E esse processo, pessoal, não acontece de forma abrupta, né? Não, levantei aqui hoje e me tornei um dependente químico. Não, ele acontece em etapas. E exatamente por isso, ele engana. Ele mascara a gravidade, ele dá aquela sensação de que tudo está sob controle, né, pessoal? Mas a gente sabe que, na verdade, o controle já está sendo perdido, né? Então, é aqui que entra um dos pontos mais importantes da nossa formação. Pessoal, entender que a dependência química não pode ser analisada de forma básica, com abordagem simplista, de forma superficial, porque aquilo que aparece, ou seja, aquilo que é visível para nós, ou seja, o uso, né, o comportamento, o que mais, turma? As consequências, né? Isso é apenas uma parte de um processo, pessoal, muito mais profundo e que nós vamos estudar de forma profunda aqui dentro do nosso curso. Quando nós começamos a escutar de forma escutativa, né? Então, quando a gente começa a escutar de forma qualificada, quando nós realmente nos dispomos a compreender a história daquele indivíduo, do seu acolhido aí, pessoal, a gente percebe que na maioria das vezes, o uso da substância está ligado a uma tentativa de lidar com algo que, em algum momento, não foi suportado, não foi trabalhado, não foi elaborado, pode ser traumas na primeira infância, não é verdade? Faz sentido para vocês? Hã? E aí cabe um link aqui, professor Emerson, cabe um link aqui, Fabrício, de tudo aquilo que a gente já conhece, aquele clichê. A droga é a cereja do bolo, a droga é a ponta do iceberg. Já escutaram isso? Eu estou cansado de ouvir isso. Então, aquilo que está submerso ao iceberg, nós vamos trabalhar. Se a gente conhece a ponta do iceberg, o que está submerso, vamos embora mergulhar nesse mundo. Vocês estão comigo ou não? Estamos juntos ou não? É? Isso não significa, pessoal, quando eu falo que em algum momento não foi trabalhado, não foi suportado, Vitória, não significa justificar o comportamento, não, turma. Mas significa entender o funcionamento disso tudo. E tem esse entendimento, principalmente por parte de nós, como profissionais, gente, qualquer tentativa, Vitória, de intervenção, ele tende a falhar. Porque ele vai atacar o sintoma sem compreender a origem. Não faz sentido. E, ao mesmo tempo, é fundamental que
vocês, né, cara, que a gente entenda que essa compreensão não pode levar a uma postura também permissiva, né, gente? Porque existe uma diferença muito clara entre compreender e permitir. O tratamento da dependência química exige o quê? Estrutura, exige limite, exige um direcionamento, porque nós estamos lidando com um transtorno que, por natureza, pessoal, ele tende a essa repetição, ele tende à negação. E muitas vezes tem, inclusive, a resistência ao cuidado por parte do nosso acolhido. Faz sentido para vocês, irmãos? Faz sentido? É isso, né? É isso, né? Mas nós vamos muito mais além do que o básico, nós vamos muito mais, tá, pessoal? Então, assim, ó, é exatamente nesse equilíbrio que o trabalho de vocês começa a se construir, turma. Né? Vocês não vão estar aqui, ou na unidade que vocês estão já atendendo, de repente já tem alguém aí já servindo, né? Mas vocês não estão aí para julgar. Mas também não estão aí para aceitar qualquer comportamento. Vocês não vão estar aí para impor, né, cara, de forma alguma, mas também a gente não pode se omitir, né? Existe uma linha que precisa ser de uma certa forma construída com consciência. Uma palavra de novo aí, guardem isso. Precisa ser construída com consciência. E essa linha, pessoal, é o que difere um cuidado responsável para parte de vocês ou uma atuação improvisada, sem nenhum planejamento, aliás, sem nenhum conhecimento. Né? São vidas humanas. E outro ponto que precisa ficar muito claro, pessoal, desde o início, é que a dependência química não afeta apenas o seu acolhido, não afeta apenas o indivíduo que faz o uso, né? Ela reorganiza todo o sistema ao redor dele. Então, tem a família, muda, não é verdade? As relações se transformam, se tornam caóticas às vezes, não é, turma? Padrões de comportamento vão sendo criados, e aí, muitas vezes, sem perceber, as pessoas próximas acabam percebendo, ou então acabam participando, inclusive, desse ciclo de forma direta ou indireta. O que isso significa, professor? Que o trabalho de vocês não será apenas com o paciente, cara, com o seu acolhido, mas com um contexto que precisa ser compreendido e, em muitos casos, reorganizado. E para que isso aconteça de forma adequada, pessoal, muita gente tem boa vontade? Boa vontade é um princípio espiritual, né? Quem tem boa vontade? Quem tem boa intenção aí? Legal! Agora já jogar uma semente no coração de vocês. Boa intenção só e boa vontade só não basta para falar de dependência química. Não basta. Não basta, é necessário preparo, é necessário desenvolver esse olhar terapêutico, essa escuta terapêutica, a sua capacidade de analisar uma situação e, principalmente, meu irmão, eu já vou falar, uma semente no coração de vocês, a postura profissional. O que a gente anda, deixa eu abrir um parênteses aqui, o que a gente anda, quando eu falo a gente, eu posso falar em nome de todos, que vocês observam na mídia, reportagem, televisão, enfim, né? Tem acontecido barbáries dentro de comunidades terapêuticas. Tem acolhidos que estão entrando para tratamento e estão saindo de lá morto, cara. O profissional despreparado. Os caras estão apanhando dentro da clínica, dentro da CT. Os caras já vêm com um rastro de degradação da dependência química, chega na clínica, pega um profissional despreparado, bate no cara. Ou então taca um remédio goela abaixo e bota ele num quartinho escuro. Isso é acolhimento, meu irmão, ou é isolamento? Qual que é o núcleo da doença? Qual que é o núcleo da doença? Estou perguntando para vocês, podem responder, terapeutas. Isolamento. Isolamento é o núcleo da doença, seu Alves. Então faz sentido pegar um cara que acaba de chegar, não interessa que jeito que ele chegou, gente. Chegou nervoso, chegou sujo, chegou fedendo. É acolher esse cara. Porque eu cheguei fedendo na comunidade. E o terapeuta me abraçou e falou assim, cara, vai tudo dar certo. E eu nunca me esqueci disso. Por isso, eu não abro mão do tratamento humanizado, tá, pessoal? O cara que bate dentro de acolhido, dentro de clínica, esse cara não me representa como profissional, muito menos como ser humano. Ponto final. Tamo junto? Tamo junto, pessoal? Que ao longo da prática, na prática, vocês vão se deparar com situações que exigem equilíbrio emocional de vocês. Vai exigir clareza de decisão, né, turma? Aquela capacidade de sustentar o processo terapêutico, mesmo quando ele não evolui da forma como a gente espera.
A recaída, deixa eu passar, porque a gente vai ter disciplina de prevenção de recaída. Mas não os 12 sintomas. Não, a gente vai muito mais a fundo entender isso. Se prepare que o chicote vai estar lá. Mas a recaída, por exemplo, pessoal, faz parte desse cenário aí que a gente está conversando. E a forma como como vocês vão compreender, como vocês vão conduzir uma recaída, cara, pode determinar, Vitória, ou a continuidade ou o abandono do cara pelo tratamento. Porque se vocês enxergarem a recaída apenas como falta de caráter ou desinteresse, vocês vão perder o paciente, cara. Se vocês compreenderem os fatores envolvidos e ajustar tudo isso, na medida que vocês forem conduzindo, vocês aumentam a possibilidade de continuidade do processo de recuperação. Faz sentido ou não? Quantos aqui, só levanta a mão se quiserem, não é obrigado. Quantos já recaíram aqui? Eu sou o primeiro, que coragem aqui não falta, meu irmão. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Faz sentido, pessoal? Muito bem. Faz sentido. Então, Faz obrigado. sentido. Obrigado. Então, percebam, turma, que em nenhum momento, até agora, Vitória, nós estamos falando de coisas simples, não. Pessoal, isso precisa ser respeitado. Porque quando a gente simplifica demais, primeiro, a gente erra. Quando a gente erra nessa área de seres humanos, de dependência química, saúde mental, as consequências não são pequenas. Por isso eu faço questão de deixar muito claro desde o primeiro encontro, desde esse primeiro momento do nosso bate-papo. Repito, não tem aqui, professores, não existe aqui na FENATED espaço para ego profissional. Eu vou abrir outro parênteses aqui para contar para vocês. Chega uns caras, professor Emerson, chega um cara aqui, Brandon, viu, Vitória? Chega uns caras que chegam aqui e falam assim, o Fabrício, não, já estou com 30 anos de experiência, eu só preciso da carteirinha, pode procurar outra clínica, outra instituição para estudar, meu irmão. Para estudar aqui, você tem que fazer o curso. Você pode ter 200 anos de experiência. Tem uns caras que chegam aqui, Vitória, e falam assim, Paulo, ô César, eu tenho experiência, eu sei 12 passos de cor e salteado. Eu adoro isso, hein? Eu adoro isso, quando o cara fala que saca 12 passos pra caramba. Na disciplina de 12 passos, eu faço a primeira pergunta. Não sabe responder. Eu vou lá e puxo o tapete. Meu irmão, eu sou um cara muito flexível, a gente vai rir pra caramba no curso, mas quando eu tiver que falar com vocês, vai ser na rótula pra doer. Vocês podem esperar isso de mim, pessoal. Tá? Eu sou da Irmandade desde 96, até hoje eu não sei nada de 12 passos. Estou aprendendo todos os dias. Então, eu vou repetir, não tem espaço aqui para ego profissional. Não é um espaço para quem quer apenas um título, uma carteirinha de terapeuta, né, o certificado do MEC pregado na parede. Meu irmão, se for no final desse curso vocês terem um certificado para ficar na parede, como status, uma carteirinha no bolso para dar carteirada, e não entrar na vida do ser humano com muito respeito, o cara está sofrendo, irmão. Vou dar uma dica para vocês. Na hora que você receber a carteirinha, o certificado, já rasga. Rasga logo, porque não tem efeito nenhum, cara. Aliás, vou dar uma dica melhor. Pega um carrinho de picolé e vai para a praia vender, que é melhor do que cuidar do ser humano. Faz sentido, professor Eduardo? Faz sentido, Alexandre? Faz sentido, pessoal, Thiago? Faz sentido, Brandon? Né? Se for para ter uma carteirinha desse jeito, meu irmão, né? Não é um espaço para quem quer apenas um título, para quem quer apenas dizer que atua, eu sou terapeuta. Esse é um espaço para quem está disposto a aprender de verdade, irmão. Vocês vão ser desafiados a rever, inclusive, os próprios conceitos, como eu fui, né? A gente vai aprender a desenvolver uma postura e, claro, a gente vai entender que trabalhar com dependência química exige responsabilidade de verdade, não é, professor? Né? Então, assim, ó, turma, ao longo dessa formação, claro que vocês vão ter acesso a conteúdo, né, a ferramentas, a estratégias, né, a experiências que vão ajudar a construir essa base que eu estou passando para vocês. Mas nada disso, professores, nada disso vai funcionar se não houver comprometimento, primeiro com vocês mesmos, e segundo com o processo. Porque, gente, não existe técnica que funcione bem quando aplicada de forma superficial. E dependência química não admite superficialidade. Então, o que eu espero de vocês a partir de hoje, quarta-feira tem aula e é comigo, tá? É comigo a aula de quarta-feira.
Então, o que eu quero de vocês a partir de hoje não é perfeição, pessoal, mas é seriedade, é presença, é disposição para a gente aprender, para a gente questionar, para a gente se desenvolver dentro de uma área que, apesar de tão desafiadora, a gente sabe disso, cara, para mim, eu vou falar por mim, ela é extremamente necessária, ela é extremamente gratificante. Né? Eu sou um cara extremamente realizado dentro daquilo que eu faço. E se vocês, professores, se vocês conseguirem sustentar isso ao longo da formação, vocês não estarão apenas se qualificando, vocês estarão se preparando para atuar em um dos, sei lá, em um dos campos mais sensíveis que existem hoje, pessoal. Né? E detalhe, com a possibilidade de verdade, com a possibilidade real de vocês contribuírem para que alguém possa reconstruir a sua vida. Em muitos casos, pessoal, essas pessoas já passaram por diversas tentativas, assim como muitos de nós, né? E não teve sucesso. Então, foi necessária a internação. Agora, eles estão aí aos cuidados de vocês. Né? Então, a partir dessa consciência, guardem isso. A partir dessa consciência é que nós vamos começar. Não apenas um curso, eu repito para vocês, mas é um processo de formação que exige entendimento, exige responsabilidade, tem atividades, eu vou cobrar de vocês, pode ser que eu chegue aqui numa determinada dia de aula e fale assim, ó, hoje a aula é por conta de vocês, né? Exige compromisso com aquilo que está sendo feito, que está sendo construído por todos nós aqui, turma, tá? Eu estou aqui como um aprendiz também. Tamo junto? Abre o microfone aí, quebra esse gelo e faz barulho, gente. Tamo junto ou não? Tamo junto. Boa. Muito bem, turma. Depois da gente compreender, vamos lá, desliga os microfones, por gentileza. Depois da gente compreender a seriedade desse tema, e a gente compreender o motivo pelo qual essa formação existe, e eu estou trazendo todas essas informações para vocês, eu também preciso levar vocês talvez para um lugar que não seja tão confortável, pessoal, mas é absolutamente necessário para quem escolhe atuar como terapeuta, como monitor e como coordenador. Porque a partir de agora, pessoal, vocês precisam começar a mudar a forma de olhar o dependente químico. Tá? Vocês não estarão diante apenas de alguém que usa substância. Aliás, eu vou abrir até mais um parênteses aqui para vocês. A gente também, durante o curso, Brandon, vamos falar de estigma da sociedade, né? Quantas vezes, eu tenho certeza, porque essa é a nossa realidade, né, Paulo? Quantas vezes vocês aí, professor Gustavo, professor Maicon, professor Ricardo, professora Batira, quantas vezes vocês já escutaram assim, ó, lá, tá parecendo um zumbi andando de madrugada? Quantas vezes vocês já escutaram isso? Ou quantas vezes já foram estigmatizados com esses nomes, né? Lá vai lá um zumbi, porque geralmente de madrugada, se você pega a sua família, vai comer uma pizza, você vê um monte de pessoas andando com mochila, não é, pessoal? Ou então um saco de lixo com material reciclável para vender, para trocar por substancial, não é? Só que tem um detalhe, esse é o estigma da sociedade. Lá o bandido, lá o fraco. Essa é muito da produção social, né? Exato. Social. Exato. Lá o noiado, lá o zumbi. Mas, pessoal, vamos lá, vamos quebrar isso agora. O que as pessoas chamam de zumbi, as mães ainda chamam de filho. Não interessa a situação que eles estão, cara. As mães ainda chamam de filhos. Faz sentido para vocês? Vocês não vão estar diante apenas de alguém que usa droga. Vocês estarão diante de pessoas que, na maioria das vezes, pessoal, completamente desorganizadas, em vários níveis da vida. E quando eu falo em desorganização, turma, eu não estou falando apenas de rotina bagunçada ou alguma dificuldade pontual, não. Eu estou falando de pessoas que, em muitos casos, já perderam a referência, já perderam o limite, já perderam a identidade, já perderam o direcionamento e, principalmente, professores, já perderam, inclusive, a forma saudável de lidar com a própria vida. Vocês vão encontrar pessoas machucadas, e não é uma dor simples, vocês sabem disso, a maioria de vocês, é uma dor que vai acumulando ao longo dos anos, né? É uma dor que muitas vezes, cara, não foi escutada, não foi validada, professora Batira, não foi compreendida, professores, em momento nenhum da vida.
Então se preparem que vocês vão encontrar pessoas que aprenderam a se defender da vida do jeito que conseguiram. Vocês fizeram isso também, para quem é adicto? Vocês fizeram isso também? Então faz o total sentido o que a gente está conversando aqui. Né? Algumas pessoas fecharam, outras vão se tornar agressivas na frente de vocês, outras desenvolveram comportamentos que, à primeira vista, quando a gente olha, parece uma manipulação, né, cara? Parece uma resistência, parece que está enfrentando, mas quando você olha com mais profundidade, você começa a fazer sentido dentro daquela história, dentro da história daquela pessoa, cara. E isso não significa que vocês vão aceitar tudo, mas significa que vocês precisam entender antes de agir. Entender antes de medicar, entender antes de conter. Porque um dos maiores erros dentro do cuidado com a dependência química, cara, é olhar apenas para o comportamento atual, né? Ignorar todo o caminho para trás, que levou essa pessoa até aí vocês. Né? E quando isso acontece, professores, o profissional começa a rotular também. Ele começa a se irritar, ele começa a levar para o lado pessoal, e sem perceber, ele rompe exatamente, professores, aquilo que deveria ser construído. Eu pergunto para vocês, em relação a vocês, profissionais, e ao terapeuta, o que precisa ser construído? Um elo, um vínculo de tratamento e recuperação, tratamento com o paciente e também com a família, né? Pode abrir o microfone e manda um salve aí para o professor Paulo. Confiança, pode mandar um salve aí para o nosso companheiro. Respeito, exatamente, professor Albert. Muito bom, professor Paulo. Muito obrigado. Aí, meu querido. É isso. Principalmente trabalhar isso, com pessoal. amor, né? Principalmente o amor. E tem que amar muito. E tem que amar muito, né? Porque tem acolhido que mede a febre da gente, né, turma? Tem acolhido que mede a febre, né? E a gente tem que amar muito, realmente, professora. A senhora foi muito feliz nesse comentário da senhora, viu? E porque sem vínculo, né, professora, não existe processo, turma. Né? Vocês vão encontrar pessoas que já tentaram parar várias vezes. Quem já tentou parar várias vezes aí? Vocês vão encontrar pessoas que prometeram para a família, que prometeram para elas mesmas, como eu fiz comigo mesmo, que em algum momento acreditaram de verdade que iam conseguir, gente, e não conseguiram. E isso vai gerando uma outra camada de sofrimento, professora Batira, que é a frustração, né? É aquela sensação de, pô, eu sou incapaz. O cara perde a confiança nele mesmo e chega um ponto em que a pessoa já não acredita mais nem quando ela diz que quer mudar. E quando vocês estiverem diante dessa pessoa, quando vocês se virem diante dessa situação, é importante lembrar, cara, que vocês não estão lidando com alguém que nunca tentou. Muitas vezes vocês vão estar lidando com alguém que já tentou várias vezes. E foi falhando no meio do caminho, né, professora Batista? Foi falhando tudo. Vocês vão encontrar famílias cansadas, famílias que já não sabem mais o que fazer, que já tentaram ajudar de todas as formas que sabiam, que poderiam, né, cara, com o conhecimento que tinham, e que em muitos casos, gente, acabaram se perdendo junto no processo, ou seja, adoeceram demais. Aliás, na maioria dos casos, né? Porque a dependência química não afeta só quem usa. Desorganiza tudo ao redor. Né? Vocês vão perceber isso na prática, vocês vão perceber isso na forma como a família fala, na forma como a família reage, na forma como, às vezes, ela protege demais, ou então abandona demais. E tudo isso precisa ser compreendido. Sabe por quê, pessoal? Porque faz parte do processo que vocês vão conduzir. E tem um outro ponto que eu preciso deixar muito claro aqui para vocês agora, é que vocês não estarão diante apenas de, professores, um sofrimento emocional, por exemplo. Não. Vocês estarão diante de comportamentos difíceis, né, professor Batido? De resistência, de negação, de justificativas. Deixa eu dar só um alô aqui, pessoal que está querendo entrar. Só um minutinho, turma. Peço perdão para vocês. Gente, amanhã o horário é? Amanhã não, quarta, né? Já brincamos sobre isso, mas já falamos sério. O horário é às 19. 19h30, filho, não tem. Se fosse o Enem, por exemplo, 19h01, vocês entrariam? Se fosse o Enem? Não entra.
Então, respeito com o horário, porque eu aprendi em recuperação que tempo é disciplina, meu irmão. Tempo é disciplina. Certo? Estamos juntos? Já vamos deixar combinado o seguinte: quem chegar atrasado na quarta-feira já lava a louça da janta, fechado? Eu não dou mole, não. Já lava a louça da janta, todo mundo que chegar atrasado na sexta-feira. Na quarta-feira, beleza, pessoal? Estamos juntos, turma? Então, assim, vocês vão encontrar comportamentos de resistência, de negação, de justificativa. Os caras vão tentar burlar as regras aí, vão tentar entrar na mente de vocês, né, cara? Vocês vão passar momentos em que o paciente, eles vão testar vocês. E isso não é para surpreender vocês, não, porque isso precisa ser esperado. Vai acontecer, pessoal, porque faz parte do quadro aí. Se vocês não entenderem isso, vocês vão se frustrar, vão achar que o paciente não quer, vão achar que o trabalho não funciona, que você não está sendo um bom profissional, quando, na verdade, vocês estão apenas diante de um processo que exige preparo. E é o que vocês estão fazendo aqui agora. Né? Nós, todo mundo junto, que eu também sou aprendiz. E, ao mesmo tempo, turma, no meio de tudo isso, professor Batista, vocês vão encontrar algo muito importante. Aí é importante, porque são pessoas que ainda têm possibilidade. Pessoas que, mesmo desorganizadas, mesmo machucadas, mesmo ainda têm condição de reconstrução, mas vão precisar da ajuda de vocês. E é exatamente por isso que esse trabalho existe, pessoal. Né? Mas essa reconstrução, ela não acontece de forma mágica, não existe isso. Ela não acontece com um discurso bonito, vou ali na reunião, vou falar bonito, palavras difíceis, não acontece dessa forma. Tá? Deixa eu ver aqui, colocar... não, foi o Gustavo que levantou a mão. Pode falar, Gustavo. Uma pergunta. Aqui a internet, às vezes, oscila um pouco, e aí eu perco algumas falas do senhor. Essa aula gravada, ela vai ficar disponível para nós? Vai ficar gravada. Por quanto tempo? Amanhã cedo eu já disponibilizo no grupo, tá? Amanhã cedo eu já disponibilizo lá no grupo que vocês estão inseridos, eu já disponibilizo essa aula gravada. É o EAD, né, pessoal? Pode acontecer, mas está todo mundo me entendendo bem? Vitória, Fabrício, tirando essas falhas de vez em quando, né, professora Batista, professor Emerson, acontece, né, turma? Mas se vocês estão entendendo aí, eu peço perdão. Mas é o EAD, né, professor? Faz parte, né? Então, é assim, não acontece com um discurso bonito, pronto, né? Não acontece se vocês forem tratar na imposição, ela acontece com processo, com estrutura, com vocês conduzindo isso, com alguém que saiba o que está fazendo, cara. E aí vocês entram aqui também, né? Quem que vocês entram também, pessoal? Mas para ocupar esse lugar, vocês precisam estar realmente preparados para enxergar além daquilo que aparece. Além, professores. Porque se a gente for olhar apenas para o comportamento, a gente vai acabar julgando. Se vocês olharem, por exemplo, apenas para a história, vocês podem, inclusive, se perder na própria emoção da história. Né? Agora, se vocês conseguirem integrar essas duas coisas juntas, vocês começam a construir um olhar profissional, um olhar terapêutico, um olhar holístico. Né? E esse olhar, pessoal, obrigado por vocês estarem aqui, porque esse olhar não nasce pronto. Ele vai sendo desenvolvido ao longo da formação, ao longo da carreira de vocês, né? Então, assim, turma, antes da gente entrar em conceitos muito mais estruturados, em classificações, em explicações mais técnicas, né? Eu considero muito importante e necessário que vocês entendam isso. Aliás, todos nós, a gente entenda isso, né? Vocês não estarão lidando com um problema simples, não. Vocês estarão lidando com pessoas que estão sofrendo de verdade. Desacreditadas, cansadas. Em algum momento elas vão precisar de alguém que consiga sustentar o processo sem que alguém julgue essas pessoas, mas também sem perder o direcionamento. Né, cara? É a partir dessa compreensão aí, professores, que a gente começa, de fato, a organizar o entendimento sobre o que é dependência química e como ela se constrói ao longo do tempo. Estamos juntos? A produção do anamnese, né, de um estudo direcionado numa recordação, né? Isso, muito bom, Paulo, obrigado. Pessoal, então, assim, as minhas aulas não são cansativas, as minhas, tá? Porque vocês terão aula com outros professores.
Eu não costumo usar slide, o meu papo é no tete-a-tete aqui com vocês, aí depois, no final da aula, eu mando um material complementar. Hoje não tem, porque foi a nossa abertura, né, Thiago? Hoje não tem material. Mas vocês já têm uma apostila aí de 542 páginas que a gente vai utilizar no curso. A gente tem material complementar que vamos utilizar no curso, inclusive na próxima aula, quarta-feira, já é disciplina, tá, pessoal? Valendo nota já, e tem material complementar. Então, eu peço para vocês, com toda humildade, com todo respeito, sem nenhuma brincadeira agora, falando muito sério, papo reto, não se atrasem, pessoal. Não percam aula. Não me cheguem no final do curso falando assim, professor, perdi todas as aulas, tem como devolver o dinheiro? Não, não tem, cara. O trabalho está sendo feito. O trabalho está sendo entregue. Professor, perdi todas as aulas, posso assistir só gravada? Não, não pode assistir só gravada. Se você for fazer a opção de assistir só gravada, me chama, pega a senha, o login, vai para a plataforma, porque lá eu consigo ver que você está assistindo e está realizando as atividades. Quer um conselho profissional? Não existe nada melhor, professora Bastilha, do que isso aqui, viu, Vitória? Da gente no tete-a-tete, da gente fazer esse, né, cara, essa interação, um aluno com o outro, eu com vocês comigo, e a gente acaba aprendendo todo mundo junto. Fechados? Fechados? Hã? Então tá bom. Fechado, então, boa. Por hoje não vou tomar o tempo de vocês. Tamo junto. Não, as atividades é bem tranquilo aí, Igor, é bem tranquilo, não tem reprovação, tá? Não existe reprovação aqui, pessoal. Mas se as atividades não forem entregues, o certificado não chega para vocês. Eu seguro aqui comigo até entregar as atividades. Fechado? Vocês não estão dentro de um polo de faculdade, pessoal. O certificado de vocês é chancelado. Vocês estão dentro de um polo de faculdade, então não vou brincar com a formação de vocês e espero que vocês também não brinquem com a formação de vocês. Tamo junto, gente? Tamo junto? Tamo junto? Então tá bom. Agora vamos fazer aquela despedida, né? Porque quarta-feira tem aula, aí já é para valer, é comigo. É igual aquele ambiente de boteco, onde todo mundo fala ao mesmo tempo e ninguém entende nada, né? Ambiente de boteco é desse jeito. Abre o microfone e tá aí, ó. Boa noite, tamo junto, até quarta-feira. Boa noite. Boa noite. Tamo junto, misturado. Galera. Quarta-feira. Só por hoje funciona. Só por hoje funciona. Pessoal, quarta-feira eu lanço o link às 18h50, às 19h, a gente começa pontualmente. Fechado? Fechado? Fechado. Tá bom. Fechado. Foi um prazer conhecê-los, beijo no coração de vocês, gratidão, se prepare que o melhor ainda está por vir. Isso aqui foi só um bate-papo, tá, gente? Isso aqui foi só um bate-papo, tá bom? Valeu. Beleza? Horas a todos. Gratidão. Beleza. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, leiam a apostila, leiam reforma psiquiátrica, tá? Leiam a história das drogas, que é a disciplina para a próxima aula. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Falou. Beijo, Amém. abraço. Valeu. Só por hoje Valeu, meu irmão. Forte abraço. Forte abraço.